Lê, o ciclo natural de uma mãe é ela partir depois, né? Que os filhos Sim. já estão todos encaminhados. Mas infelizmente a gente tem muitos atendimentos, né? De É, mães de filhos, né? Que partiram antes da hora. sim. Como a psicogenealogia enxerga essas mães? Então, nós sempre analisamos esses lutos mal elaborados. Era uma pauta que a Anne Ancelan, que é a mãe da psicogenealogia, trabalhou muito. Embora ela trabalhasse muito pacientes oncológicos, Anne Ancelan ela se dedicou à psico por causa de mortes. Ela perdeu uma irmã aos 13, muito precoce. E ela perdeu um filho precocemente. E foi por conta da perda destes filhos que a própria filha dela disse assim: mãe, tu já observou que existe um padrão na nossa árvore genealógica que o segundo sempre morre? E aí a Anne achou interessante, ela olhou na árvore dela, fazia sentido, na árvore do marido dela fazia sentido também. E aí ela foi para os pacientes oncológicos e ela viu realmente que havia um Um padrão. padrão. Então, antes da gente falar sobre essa questão da perda do filho, que vai contra a natureza, o luto é uma das especialidades da psicogenealogia. E é um assunto muito delicado. Anne Ancelan trazia o ciclo do luto, né, que é um trabalho muito lindo de Elizabeth Cross, se não me engano é o sobrenome dela. É uma mulher que trabalhou profundamente, ela falou da roda da vida, e que esses lutos muitas vezes são mal elaborados. E o que é um luto mal elaborado? A gente sempre fala, né, de luto mal elaborado, mas o que é? Uhum. Então, aquilo que você falou, nós não estamos prontos como pais, mães, né, a perder os nossos filhos. Eu até nem gosto muito da palavra perder, porque quando um filho parte para um plano espiritual, a gente não perde, a gente não deixa de ser mãe, a Sim. gente não tem mais o contato físico, né? E esse luto, não importa, né, a forma com que a pessoa morreu ou a tua crença espiritual, sempre haverá uma dor. E que a gente diz que essa dor, essa emoção mal elaborada, essa falta, ela vai ser revisitada. Ela vai ser revisitada por alguém na árvore genealógica para processar esse luto mal elaborado. Então, quando a gente vê uma morte precoce, uma criança, um jovem adulto, é algo muito difícil de entender na ótica rasa de uma geração. Mas quando a gente aumenta o olhar e olha para a árvore genealógica, a gente percebe que existem o que a gente chama de síndrome de aniversário. O que é? Muitas vezes, eventos traumáticos, como uma morte precoce, um acidente, uma criança que nasce com. Eu gosto muito da frase do Sérgio, que não é deformidade, não é anomalia, nem deficiência. É uma pessoa que nasce diversamente capacitada. Né? Então, essas situações fazem com que a gente também revisite, talvez lutos ainda maiores, mais drásticos, com o objetivo de ressignificar. E dentro desse conceito, muitas pessoas que estão assistindo podem dizer, tá, Letícia, mas então quer dizer que o meu filho que morreu cedo, ele está pagando uma conta de uma ancestralidade? Como é que é isso? E aí eu digo, nunca tire a dignidade da escolha de uma alma. Porque a psicogenealogia, ela analisa os casos que acontecem na árvore genealógica. As repetições, as lealdades. Agora, o que aquela alma escolheu no sentido de trajetória terrena, a gente não pode tirar a dignidade. Isso, de certa forma, conforta um pouco uma mãe que olha para um filho que faleceu precocemente, entendendo que talvez aquela fosse a jornada daquela alma e que talvez essa mãe precisasse revisitar esse luto. Eu sei que pode ser muito doloroso, mas é necessário dar um sentido à vida de um filho que se vai precocemente. É, como que é o seu atendimento com essas mães? Como elas chegam até você, Lê? De muitas formas. Eu tenho mães que chegam para mim para atendimentos porque os filhos atentaram contra a própria vida. Eu tenho mães que chegam para mim porque esses dias uma cliente disse assim: eu tive um filho
que era incompatível com a vida. Esse foi o termo que ela usou. Até numa live outro dia ela estava falando sobre isso. E aí eu corrigi. Eu disse, nenhuma alma, nenhuma vida é incompatível com a própria vida. Nós viemos com uma determinada característica porque tem um para quê. Então, muitas vezes, tem mães que perdem os seus filhos precocemente, aí eu pergunto, o que você vai fazer a partir disso? Talvez essa presença, vou citar até uma colega nossa, a Catiúcia, que tem uma escola linda, tem um hospital, que é o Hospital Calel, um hospital espiritual, e ela teve a experiência, ela tem 4 filhos, e ela teve a experiência de ter um filho que faleceu ao nascer. E ela dá um sentido a essa separação física desse filho, dando atendimentos para várias pessoas num hospital que ela deu o nome, um hospital espiritual, um centro de atendimento, que ela deu o nome do próprio filho, que é o Calel. Então, esse atendimento, nós analisamos a árvore genealógica, com quem nós estamos conectados, e aí eu teria que olhar a criança, né? Por exemplo, vamos supor que eu tenho uma criança que tenha falecido de forma precoce. Uma criança até os 7 anos, sim ou sim, ela está conectada ao transgeracional. Por quê? Porque a mente de uma criança até os 7, ela tem uma frequência de vibração de onda cerebral teta. É como se ela estivesse sempre num estado de hipnose. E no estado de hipnose, você acessa memórias inconscientes. E essas memórias inconscientes são memórias da nossa árvore genealógica. Então, trazendo o olhar de que a mente atua sobre a matéria, o que uma criança vive, sente, passa, até de enfermidades, são programas da árvore genealógica. Para que a gente possa auxiliar na decodificação das enfermidades, como uma ferramenta complementar ao tratamento médico e que todo mundo vai fazer, né, essencialmente, nós vamos trabalhar nos programas emocionais que condicionam as respostas biológicas. Então, o olhar é sempre com um retrovisor, para um retrovisor na árvore genealógica, para que a gente compreenda qual é o programa que levou aquela criança a óbito, por exemplo. Pode ser um acidente, pode ser uma morte precoce a partir de uma enfermidade, pode ser como essa, né, essa pessoa que disse meu filho é incompatível, foi incompatível com a vida, né? E aí eu disse, não, teu filho teve uma vida precoce, mas foi a vida que esta alma escolheu viver. E aí, por isso que eu digo, a gente não pode tirar a dignidade da escolha dessa alma e dizer que não era compatível com a vida. Afinal de contas, ele nasceu, ele respirou, ele, né, teve reações, viveu um tempo. Aquele tempo era suficiente para aquela alma. A pergunta é, para quem fica? Qual foi a pegada no sentido de marca? Qual é o que eu vou dar de sentido para aquela dor? Que é sempre algo de aprendizado para o próximo. Para o próximo. Né?